Olá, sejam todos bem-vindos. Este é o canal A Voz da Bíblia Sagrada. Quero pedir a você que se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Este canal tem mais de 100 vídeos à sua disposição. Hoje nós vamos trazer um tema muito interessante, inclusive porque ele traz alguma coisa da ciência e compara com aquilo que a Bíblia já dizia para nós. Vamos em frente, então? Bem, o tema de hoje é Deus e o avanço científico e tecnológico. Eu estou trazendo esse tema porque, às vezes, eu vejo até mesmo na internet, nos contatos que eu tenho, pessoas preocupadas com a questão do avanço científico e tecnológico. Eu quero trazer esse tema hoje para deixar um pouquinho mais claro para você que Deus não é contra nada disso, certo? Então, tem muitas pessoas que pensam que Deus é contra, né, o avanço científico e tecnológico, quando, na verdade, Deus não é contra e previu, na própria palavra, que isso aconteceria com a humanidade. Eu faço o contrário. Eu exulto muito em Deus quando eu vejo que houve um grande avanço tecnológico, certo? Então, eu já vi até pessoas preocupadas porque com o avanço da ciência quântica, né, a ciência quântica, então as pessoas dizem, mas os homens estão querendo dizer até que Deus é uma energia, né? Realmente até algumas pessoas religiosas de alguma corrente teológica aí, às vezes querem até dizer isso, né? Que Deus é como se fosse uma energia. E eu vou mostrar para você com bastante simplicidade que não é bem assim, né? A Bíblia nunca vai comparar Deus com uma energia, certo? Mas quanto ao avanço científico e tecnológico, é importante que quanto mais rápido avance, melhor, porque vão se cumprindo as profecias bíblicas, tá bom? A Bíblia sempre predisse isso e não é agora que nós vamos ficar com medo disso. Pelo contrário, eu sou autodidata nesses assuntos e quanto mais avançar a tecnologia e a ciência, mais eu vou utilizar esses recursos, tá bom? Então, com certeza, eu faço isso sem medo algum. Sei que não estarei desagradando a Deus, desde que eu utilize esses recursos para glorificar o nome do Senhor. Então, vamos em frente, vamos ver aqui algumas coisas que eu coloquei para a gente ficar um pouquinho mais, né, por dentro desse assunto, tá bom? Eu coloquei aqui, ao falarmos em avanço da ciência, robótica, física quântica, neurociência, noética, lei da atração e o poder do pensamento, muitos cristãos refutam tal avanço porque acham que vai contra os ensinamentos da Bíblia. Mas quem a lê com a mente e os olhos abertos, sem as amarras dos dogmas meramente religiosos, pode enxergar que a ciência vem de Deus e o homem apenas a descobriu e explora. Esse foi o texto que eu coloquei para amarrar um pouco mais o assunto, mas eu quero dizer, falando agora fora do texto, né, e ainda relativo ao texto, Deus, de Deus é que vem toda a ciência. Os homens apenas descobrem a ciência. Para você ter uma ideia, as leis naturais, as leis da física, quem estudou essas coisas com mais profundidade, vai perceber que elas estão aí na natureza e o homem apenas descobriu e explora. Então, não foi o homem que fez a ciência, não foi o homem que inventou a ciência ou as leis da física ou a descoberta da ciência quântica, certo? Foi o homem que descobriu. Mas o homem descobriu uma ciência que existe na natureza, que é a ciência quântica, e a Bíblia até fala muito sobre isso, tá bom? Então, causa medo em alguns cristãos, em mim não causa medo nenhum,
não deve causar medo a você, porque é o contrário. Quanto mais avançar a ciência e a tecnologia, melhor é, porque está se confirmando a palavra de Deus, tá bom? Então vamos em frente, vamos abrir nossas cortinas aqui, tem muita coisa boa para a gente ler. Bem, eu até vi um artigo essa semana que fala assim, Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra, só citando os versículos. Gênesis 1:3, disse Deus, haja luz e houve luz. Gênesis 1:6, e disse Deus, haja um firmamento no meio das águas e haja separação entre águas e águas. Aí, esse mesmo texto cita também João 1:1, quando diz assim, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, algumas pessoas que se envolveram com esse texto que eu estou falando agora, elas acreditam que esses versículos todos aí são relativos à ciência quântica, né? E eles ficam dizendo, olha, tá vendo? Deus, na verdade, quando ele disse assim, haja luz e houve luz, né? Haja um firmamento no meio das águas e haja separação entre águas e águas, etc. Então, alguns estão querendo dizer, olha, isso aí é porque Deus é uma ciência, Deus está na ciência quântica. Deus não está na ciência quântica, muito embora ele esteja em todas as coisas. Deus foi quem criou todas essas coisas, certo? Então, uns dizem, ó, tá vendo? Tem que ter a palavra positiva. Deus quis, não existia nada e Deus simplesmente ordenou e tudo se fez. Como se nós, seres humanos, pudéssemos fazer o mesmo. Nós não podemos, certo? Essa questão da confissão do pensamento positivo, que alguns estão querendo até misturar com ciência, etc, etc. Isso, na verdade, para nós seres humanos, não existe. É bom que tenha o pensamento positivo, é bom que acreditemos piamente na palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo disse que quem tiver fé pelo menos o tamanho de um grão de mostarda transporta montes para o mar. É claro que ele disse isso apenas para enfatizar, né, a grandeza da fé. É claro que foi assim, certo? Mas não significa que porque eu penso e sou positivo e isso é ciência quântica e eu estou mergulhando neste universo e eu vou fazer as coisas existirem simplesmente porque eu quero, porque é da minha vontade. Não é assim. Para Deus, ele faz o que bem lhe apraz. Nós, seres humanos, podemos ter fé, claro. Através da fé, muita coisa podemos fazer, mas não somos deuses, como alguns dizem, né? Até eu vi nesse texto alguém citando ali no Evangelho e também lá no livro de Salmo, né? Que a Bíblia diz que nós somos deuses. Nós não somos deuses, certo? Nós somos a imagem e a semelhança de Deus, que foi manchada pelo pecado lá no Éden, porém, nós, ao nos convertermos ao Senhor Jesus Cristo, nós temos uma fé viva e eficaz, é claro, que se for do tamanho de um grão de mostarda já faz muita coisa, já é muito bom, mas não significa que com pensamento positivo, por causa dessa descoberta aí do bóson de Higgs, aqui estão chamando a partícula de Deus, a ciência quântica evoluindo, não significa que Deus é essa energia, certo? Deus é o ser pessoal, pelo que nós entendemos da palavra de Deus, da Bíblia, e que domina todas as coisas, né? Então, essa energia, a ciência quântica, essa questão do bóson de Higgs ser a partícula de Deus, que foi aí o cientista que achou que né, a partícula de Deus, porque é uma partícula muito pequena, ela influencia na energia e tal, etc. Então, não significa que as coisas devem ser desse jeito, tá bom? Então, vamos em frente para a gente não perder tempo. Então, eu coloquei assim, a física
quântica diz que a matéria é composta por partículas, que são manifestação de energia vibratória no espaço vazio. Para alguns cientistas, essa energia vibratória é Deus. Mas para mim, eu, José Rodrigues, né, estudioso da Bíblia, né, e dentro da teologia, para mim, certo, Deus é um ser pessoal que emite essa energia na hora que ele quiser e domina essa energia vibratória. Ou seja, ele já emitiu em todo o universo, né? Essa energia vibratória está em todo o universo. O grande problema é que alguns estudam a palavra de Deus, mas não procuram também avançar um pouquinho na ciência, né? É bom a gente ser um pouco autodidata nessas coisas e ver, e acompanhar as descobertas científicas. Eu estou, ao contrário de muitos, exultante por essas descobertas. Quanto mais o homem descobre coisas na ciência, mais se comprova o que a Bíblia já falava. Então, isso é muito interessante. Eu gosto de conferir essas coisas. Então, já que a física quântica, ela é realmente é, algo que mostra, né, que a matéria é composta por partículas, que são a manifestação de energia vibratória no espaço vazio. Bem, então, alguns dizem, isso aí é Deus, está vendo? Isso aí é a partícula de Deus. Aí alguém diz até o seguinte, olha, toda essa energia vibratória, né, ela está onipresente no universo. Que esteja, mas a onipresença de Deus não é relativa apenas à onipresença dele nas coisas físicas. A onipresença de Deus é relativo a tudo que existe espiritual ou físico. Deus é onipresente em tudo, certo? Ele é onipresente. E aí, essa questão da energia, né, vibratória no espaço vazio, isso não é Deus. Isso é algo que Deus fez e já está aí. E o homem apenas descobriu. Deus, conforme a Bíblia, é um ser pessoal e que fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Se o homem não evoluísse nesse conhecimento, não melhorasse a tecnologia no planeta, eu diria que a Bíblia estava errada. O homem não seria a imagem e a semelhança de Deus. É claro que após o pecado, o homem sofreu algumas consequências, mas mesmo assim, aquela partícula de Deus, né, que está dentro do homem, que faz ele almejar o conhecimento, isso não saiu do homem, né? O homem não está totalmente destruído por causa do pecado. E através de Jesus Cristo, claro, o homem volta a ter uma plena comunhão com Deus. Se somos filhos de Deus, claro, devemos ser inteligentes, pesquisadores, amigos da ciência, buscarmos utilizar com bastante propriedade os avanços tecnológicos, os avanços científicos, olharmos isso com bastante simpatia e, além do mais, conferirmos com a palavra de Deus. Isso não tem nada de mais, porém, vou repetir, Deus para mim é um ser pessoal que fez todas essas coisas e o homem apenas está descobrindo, tá bom? Então a ciência é coisa boa, porque o homem está descobrindo aquilo que Deus fez com muita alegria para beneficiar o ser humano. Talvez até alguns usem para o mal, aí é um problema, tudo bem, mas Deus fez para beneficiar ao ser humano, tá bom? Então vamos em frente. Ainda, veja como a Bíblia é interessante. Essa questão da ciência quântica, né? Essa energia vibratória nos espaços vazios, né? Essas descobertas de partículas ínfimas, pequenas demais, até menor do que prótons e elétrons e nêutrons. Então, faz alguns homens pensarem, ó, isso é a partícula de Deus. E Deus é isso, ele está presente em todo o universo, ele é onipresente, essa partícula está onipresente, essa energia vibratória
está onipresente, e alguns migram para esse campo dizendo é Deus, mas não é Deus o ser que a Bíblia revela. O ser que a Bíblia revela é um ser pessoal que criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, e ele criou todas essas coisas que a física quântica está descobrindo, que o cientista que descobriu a partícula bem pequena lá, ínfima, o bóson de Higgs, e chamou partícula de Deus. Tudo isso é uma descoberta justa porque Deus deixou essa capacidade para o ser humano, e eu quero dizer mais, vai ter muita coisa ainda, muito mais descoberta do que você possa imaginar. E quanto melhor a ciência evoluir, melhor para todos. Vai até alguém que vai usar para o mal, mas terá uma grande quantidade de pessoas que utilizará para o bem. Bem, eu gosto sempre de repetir esse versículo em alguns textos meus, porque ele é muito importante para nós falarmos a respeito de ciência. O que é que diz aqui o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, verso 3? Ele diz assim: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não é feito do que é aparente. Isso é um texto presente em diversas religiões, leem esse texto, né? E ele simplesmente está dizendo, olha, nós somos feitos de partículas, né? Nós somos feitos de energia, nós não somos feitos daquilo que vemos, né? Tá aqui, eu estou aqui, né, carne e osso, vestindo uma camisa branca neste momento, mas nada disso aqui é feito do que eu estou vendo, mas é feito de partículas menores do que prótons, do que elétrons, do que os nêutrons, que já são a divisão do átomo, que é uma partícula tão pequena. Mas eu quero dizer que nós somos feitos disso e os mundos foram feitos disso. Então, toda essa energia vibratória, essas pequeníssimas partículas que só em aceleradores de partículas se percebem, tudo isso, Deus criou o universo e todas as coisas através desse poder, né, dessa energia, e Deus manipula isso muito bem, certo? Então, não são os homens que são tão importantes, né? Nós estamos vivendo um momento de um antropocentrismo tremendo, parece que o homem é mais importante do que tudo. O homem é importante porque foi feito à imagem e semelhança de Deus, mas não é isso. O que devemos entender é o seguinte: Deus criou todas essas coisas e, claro, como ele fez o homem à sua imagem e à sua semelhança, seria até estranho que o homem não descobrisse essas coisas. Deu para você entender? Então está aí muito claro, muito bem expresso na Bíblia, né? O mundo, pelo que a palavra de Deus fala, foi criado por essas minúsculas partículas, né? Criado por Deus, claro. Essa energia vibratória, né, que estão nos espaços vazios, etc, etc. Então, que você chame de ciência quântica, o que você quiser, de bóson de Higgs, mas foi Deus que criou tudo isso, tá bom? Então, vamos em frente, para nós não perdermos tempo. Uma coisa interessante é que eu quero trazer para você hoje: a Bíblia sempre falou de forma simples, para os simples, sobre uma ciência mais elevada. Tais termos nos conduziram à fé. Ou seja, Deus, através da palavra, da Bíblia, né? Do que nós entendemos hoje da Bíblia, falou para as pessoas simples da época, onde não existia ciência quântica, onde não existia, os homens não tinham descoberto nada disso. Então era necessário que os termos usados fossem bastante simples, como aquele lá que nós lemos na tela anterior, né, a carta aos Hebreus. Então falou de forma simples, só disse assim: Deus criou os mundos através da sua palavra, né? Então os homens hoje percebem que a matéria é feita de partículas ínfimas, uma energia vibratória está aí no universo que faz gerar muita coisa, tal. Então a ciência quântica evolui, glória a Deus que ela venha evoluir ainda mais.
mas a Bíblia sempre falou disso com muita simplicidade para que as pessoas daquela época entendessem. Sabia Deus já que nós entenderíamos hoje com o avanço da ciência. E quanto mais avançar a ciência, melhor que nós vamos entender mais ainda. Em momento algum, a Bíblia proferiu o termo ciência quântica, ou bóson de Higgs, ou qualquer outro termo desconhecido na época de sua escrita. Então, pastor, mas a Bíblia não falou nesses termos. Claro, não poderia mesmo falar. Quem entenderia? Ninguém entenderia naquela época. E a Bíblia é um livro que Deus permitiu existir para servir para as pessoas daquela época e para servir para nós hoje e as gerações futuras. A Bíblia continuará sempre atualíssima, certo? Então, Deus, não esqueça disso, certo? Deus é um ser pessoal, mas que criou todas essas coisas. Bem, agora a minha opinião particular. Eu coloquei aqui, minha oração é pedindo a Deus que Ele permita a ciência evoluir ainda mais do que tem avançado. Para os verdadeiros cristãos, ou seja, envolvidos com a mensagem bíblica, quanto mais ciência, melhor, certo? Quanto mais ciência, melhor. Essa é a realidade. Observe, nada disso Deus deixou sem anunciar para a humanidade. Nada disso que está acontecendo, Deus deixou de anunciar para a humanidade. Veja aí, Daniel 12:4, quando Deus fala assim para Daniel: Tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte à outra e a ciência se multiplicará. Ora, está muito claro, por mais que se busque outras exegeses, mas está muito claro que o que Deus estava dizendo a Daniel não compensa você abrir as palavras desse livro para as pessoas do presente século, do momento em que estava sendo escrito o livro, porque não haveria entendimento suficiente. Mas a profecia mostra que a ciência se multiplicaria, ou seja, o conhecimento. E essa ciência é até também a ciência do conhecimento teológico, certo? Que se multiplicaria e ficaria mais fácil de entender essas profecias. Aí lá em Mateus 24:14, Jesus diz e Mateus registra: E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Como você acha que com a tecnologia que havia na época de Jesus, poderia se pregar no mundo todo esse evangelho? Não tem, não tinha como. Então podemos entender que quanto mais a tecnologia se multiplicar, quanto mais a ciência se multiplicar, mais será facilitado a pregação do evangelho. Haverá controvérsias, haverá pessoas que se desviam da mensagem bíblica, claro, isso o tempo todo houve, certo? Mas quanto mais ciência, quanto mais tecnologia, mais poderemos pregar este evangelho do reino no mundo inteiro, a todas as nações, para poder vir o fim. E vir o fim para os verdadeiros cristãos não é algo horrível, tenebroso, de forma nenhuma. É algo glorioso, porque na verdade, a vontade de Deus que a nossa redenção plena, completa, chegue até nós, tá bom? Então vamos em frente. Para concluir, eu tenho dito a algumas pessoas, em particular, pessoas mais próximas, que não fiquem aí abismadas, né? Estarrecidas com o avanço tecnológico e científico, que é necessário que avance muito mais. Eu vou deixar só 2 textos aqui para você ter uma ideia, viu? Olha, o avanço ainda não chegou no seu auge, que a Bíblia realmente profetiza, não? Se você observar, eu coloquei 2 textos aí e eu coloquei assim: observem que em Apocalipse 11:9 vemos a predição dos avanços tecnológicos atuais. Se vocês
estudar, ler direitinho Apocalipse 11 e 9, você vai perceber que ali tem a predição desses avanços científicos e tecnológicos que nós estamos tendo hoje. Mas ainda não avançou o suficiente. Quando você lê Apocalipse 13, 15 a 17, aí você percebe que ali fala de um sistema de controle global e sem precedentes na história da humanidade. Que ninguém poderia comprar nem vender, ninguém pode comprar nem vender se não tiver um determinado sinal. E, claro, que isso fala de um sistema de controle global que será uma tecnologia bastante avançada. Já estamos bem próximo disso, mas ainda não chegamos a este auge. Mas eu quero dizer para você, não fique aí triste, não fique aí abismado de forma nenhuma. Isso vai chegar. É bastante você observar o que está acontecendo no avanço da ciência, da tecnologia, dos sistemas de informática, da internet, que você vai perceber que esse sistema de controle global chegará. E para quem faz uma boa exegese, porque tem muita gente que fica enrolado, né, naquelas escolas do Apocalipse, porque é historicismo, é preterismo, é futurista e tal, e etc. Eu não me enrolo com aquelas escolas. Eu utilizo todas as escolas que eu estudei na minha especialização de Apocalipse, utilizo para interpretar Apocalipse, mas como eu não coloco teólogo nenhum acima da Bíblia, eu sei que a Bíblia está acima de todos os teólogos, então, de todas essas escolas, então eu não tenho problema com isso, certo? Quero dizer para você que alegre-se, regozije-se, porque Jesus está voltando e com certeza, quanto mais se aproximar desse tempo, mais a tecnologia e a ciência vai avançar. Grande abraço, esse foi o recado de agora. Então, você que é estudante em faculdade, você que é seminarista, não se assuste com o que está acontecendo, porque é permissão de Deus e é vontade dele que isso aconteça. Grande abraço, até a próxima. Não se esqueça e inscreva-se neste canal.